Nunca sei muito bem pra onde eu olho, mas bem-vindos ao meu canal. Eu sou Milena Dalla, pra quem não me conhece. Eu tenho esse canal há muitos e muitos anos. Ser youtuber sempre foi uma vontade muito grande minha, mas eu tenho um problema muito sério com coisas que eu quero muito, que eu sou muito perfeccionista. Então, ao invés de só fazer as coisas pra ver onde vai dar, ou antes feito que perfeito, eu não consigo simplesmente fazer as coisas, pra mim é muito difícil. Então, o YouTube sempre foi uma questão pra mim, porque por mais que eu quisesse muito gravar vídeos pra cá, eu não conseguia. Mas eu sinto que esse ano vai ser diferente. Eu tô muito empolgada pra dividir mais da minha rotina, da minha vida, dos meus pensamentos, das minhas leituras com vocês. E eu sinto que o YouTube é uma plataforma perfeita pra isso. Hoje eu quero convidar vocês a passar um domingo aqui comigo em casa, fazendo as coisas que normalmente eu faço. E é isso, tô muito empolgada pra compartilhar mais da minha vida com vocês. Pra esse moletom dos Cullens, que eu amo, sou muito apaixonada por ele. Eu amo esse climinha que tá hoje, que ele é muito... É o dia perfeito pra passar o domingo em casa, então eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Eu comprei esses padzinhos de botar aqui na olheira. Tão gostoso, esse aqui é de silicone. A textura disso. Ele é bem gelatinoso, bem geladinho. Gosto de botar aqui quando eu acordo ou quando eu vou fazer o cabelo, porque demora horrores. Aí eu deixo hidratando. Tô amando usar esse leave-in da Vela. Sinto que tá deixando meu cabelo muito macio. Já tô acabando o pote, ó. Não sei se dá pra ver, mas ele é perfeito. É, realmente. Sorte que eu tenho mais um aqui em casa. Não sei se vocês conhecem esse secador aqui da Shark Beauty. Esse aqui é o Flex Style. Ele seca, ondula o cabelo, alisa, enfim. E eu realmente estou amando, porque eu tenho muito cabelo. E ele seca o cabelo muito rápido. E o bom é que ele danifica muito menos o cabelo, porque ele não é tão quente. Só que ele é bem potente, então ele seca o cabelo da mesma forma e mais rápido, como eu falei, sem danificar tudo. Ele é, assim, perfeito. E eu gosto muito da estética dele, olha que linda. Aqui você faz assim, ó, aí ele vira o secador. Você consegue escolher o nível do calor, o nível do vento, aqui é o gelado, o quente. Mas ele é, assim, perfeito, prático, maravilhoso. Isso não é publi, mas poderia ser. Aí depois que eu passei o secador, eu uso a função da escova dele. Vem com alguns acessórios, cada um tem essa função. E essa daqui da escova também é maravilhosa. Eu nunca soube fazer escova no meu cabelo, então eu sempre só dava uma secadinha mesmo, isso quando eu seco. Mas agora sim, tá sendo perfeito. E eu faço em uns 5 minutos e eu tenho realmente muito cabelo, mas achei bem prático. Então assim, ó, 10 de 10. E eu sempre uso meu olhinho. Dia de domingo eu gosto de usar pijama o dia inteiro. Na verdade eu gosto de usar pijama o dia inteiro quando eu não preciso sair de casa. Eu tenho uma história engraçadinha pra contar que quando eu era bem pobrinha, não tinha pijama, né? Minha mãe nunca comprava pijama pra gente. Então nosso pijama era também com roupa velha ou roupa mesmo normal, uma camiseta, enfim. E eu sempre pensava que era o meu sonho ter pijama, né? Usar pijama. E que quando eu crescesse ou quando eu pudesse, assim, comprar, eu ia só usar pijama. Então todos os dias da noite eu ia usar um pijama diferente. Esse era o meu sonho, assim. E hoje em dia realmente só uso pijama. Pijama mesmo. Eu adoro usar conjuntinhos de pijama. Então eu fico o dia inteiro assim com o meu pijama porque é um sonho realizado. A verdade é que agora eu vou voltar com o meu bom e velho moletom, que aqui tá bem friozinho, como eu falei, clima perfeito.
aqui é o meu piano digital. Eu sempre quis aprender a tocar piano, mas era uma coisa que parecia ser muito distante da realidade. Acho que, porque querendo ou não, o piano sempre foi um instrumento muito elitista, até porque ele custa muito caro. Claro que hoje em dia a gente tem essas opções mais acessíveis, né? Que são os pianos digitais, mas assim, ele sempre pareceu uma coisa muito real pra mim, ou como se eu, um lugar que eu não pudesse acessar, e também como se eu não pudesse, como se eu não tivesse capacidade de aprender aquele instrumento ou qualquer outro. E eu acho que também vinha muito desse lugar de que eu já tava velha demais pra começar a aprender alguma coisa. Até que um dia, um belo dia, me veio um pensamento assim, que era de como eu queria ser quando eu tivesse 50 anos. Tipo, o que eu queria saber, né? Fazer, o que ter feito. Que história que eu queria contar, né? Como eu queria passar os meus dias quando eu fosse mais velha. Então eu queria ser uma pessoa que soubesse tocar um instrumento. Eu queria ser uma pessoa que soubesse falar 2 línguas. Eu queria ser uma pessoa que tivesse criado muitas memórias boas com a minha família. Tinha ser uma mulher independente, várias coisas assim. E o piano tocava muito nesse lugar, né? De tipo, eu queria chegar lá, tipo, eu queria ter isso. Então eu vi que não era tarde demais pra começar, porque eu penso que quando a gente coloca uma meta, tipo assim, até os 30 anos eu quero ter feito isso. É muito difícil, porque, por exemplo, eu tenho 28 e os 30 anos já estão logo ali. E muitas coisas acontecem num período de 1, 2 anos. E eu acho que pensar quem eu quero ser quando eu tiver 50 me dá todo esse tempo e eu posso começar hoje e fazer aos pouquinhos, aprender aos pouquinhos, viver aos pouquinhos, sem essa grande ansiedade, né? De ser alguém, de me tornar alguém. Então, tá sendo muito bom. Quando eu decidi fazer isso, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu já fiz por mim, porque um hobby, gente, é uma coisa muito importante. Eu acho que as pessoas ainda não entendem a importância de se ter um hobby, porque nessa vida a gente faz muitas coisas, principalmente, eu já falei sobre isso no meu Instagram, fiz um vídeo sobre isso, que quando a gente nasce pobre, ter um hobby é uma coisa que não existe, quase não existe. Claro que existe as exceções, mas a maioria das pessoas que eu conheço tem muita dificuldade de ter um hobby. Porque quando a gente cresce, a gente vive nesse modo de sobrevivência, então tudo que a gente faz é pensando em ganhar dinheiro. Então a gente não tem tempo para coisas que não vão dar retorno ou que são fúteis. Então a gente sempre quer estudar, trabalhar para ter mais dinheiro, para sair do lugar que a gente está. Então a gente vive literalmente nesse modo de sobrevivência. Então o tempo livre que a gente tem, ou a gente está pensando em monetizar alguma coisa, ou tá usando justamente para isso, para sair desse lugar. Então a gente sente muita culpa quando a gente gasta dinheiro com algo que não vai nos trazer retorno financeiro, ou tempo com coisas que não vai trazer esse retorno, ou não vai levar a gente onde a gente quer chegar, sendo que eles são importantíssimos para nossa saúde mental, né? Pra gente ter algo que é só nosso, pra gente desligar um pouco a cabeça, e o piano tem feito muito isso por mim. Eu sempre tive o hobby de ler, mas ele também sempre foi como uma fuga. Eu comecei a ler quando eu era adolescente e eu morava num lar muito disfuncional, então acho que a literatura veio nesse lugar de você viajar sem sair de casa. Então ali era um lugar que eu podia adentrar, né, os livros. Então eu lia, passava a tarde lendo. O mundo à minha volta ficava um pouco mais aceitável porque eu não estava ali. Então o hobby veio muito desse lugar, né, esse hobby da leitura. Só que hoje em dia eu monetizo ele de certa forma, né? Então eu falo sobre literatura no meu perfil, então ele acabou virando um trabalho. Então eu vi que era muito importante eu ter um hobby mesmo, né? Que não envolvesse dinheiro, trabalho, enfim, tudo isso que eu falei. E no meu coração sempre existiu muito essa vontade de aprender piano. E eu pensei, por que não? E tinha uma escola, tem, né? Uma escola de piano na Rua de Baixo. Eu sempre passava lá e ficava me imaginando lá, indo pra lá, enfim, aprendendo a tocar. E aí eu falei, não, deu janeiro, eu falei, não, esse ano vai ser diferente, eu vou viver por mim, para mim, vou fazer tudo que eu puder pra melhorar minha vida, minha qualidade de vida, principalmente a interna, né? E aí eu me inscrevi, eu fiz um mês de aula.
Só que eu não gostei muito, assim, de como as coisas funcionavam lá. Achei que era muito desorganizado. Teve vezes que eu fui, o professor não foi, ou ele chegou muito atrasado e não repôs essa aula que eu tive. Então, eu decidi aprender por conta própria por enquanto. E tá dando certo, assim. Vou mostrar pra vocês a primeira música que eu aprendi, que foi da saga Crepúsculo, que inclusive foi um momento da minha adolescência que tocou nesse lugar, né, de aprender a tocar um piano. E assim, sei o básico do básico, mas o bom de ter hobby é isso, que você não precisa ser bom naquilo, você não precisa ter pressa pra aprender, então você faz no seu tempo. E o piano é uma coisa assim que você precisa estar ali presente, prestar muita atenção, porque se você estiver pensando em outra coisa, você não vai acertar a nota. E isso pra mim, é tipo assim, caiu como uma luva, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu tô sempre pensando, tô sempre tentando deduzir as coisas, adivinhar as coisas, controlar as coisas, e no piano você tem que estar muito ali presente, então tá sendo bom aprender isso também, e ter esse momento, todo dia um pouquinho eu toco, e fico ali, apenas ali, e tá sendo muito bom. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Só, sem julgamentos, porque faz o quê? 2, 3 meses que eu comecei, e eu tô aprendendo por conta própria, então eu tô assim, indo no meu tempo. Eu aprendi a tocar a versão simples, porque tem várias versões, como era a primeira música que eu ia aprender. Eu peguei a mais simplesinha, assim, aprendi pelo YouTube. E eu lembro que foi muito emocionante, porque eu senti numa das poucas vezes na minha vida que eu era capaz de fazer as coisas que eu queria fazer, porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Então, ter começado isso mais velha, né, essa coisa mais velha, essa coisa que é minha, e pensar nos meus sonhos e desejos de adolescente, hoje poder viver eles, não ter deixado, quer dizer, deixei eles de lado por muito tempo, mas hoje eu tô podendo voltar e fazer isso. Então eu lembro que quando eu aprendi a tocar o refrão foi muito emocionante, assim, pra mim, que me remeteu muito a essa época, né, da minha vida, que as coisas eram muito difíceis, eu vivia muito na minha cabeça e nesse mundo que eu criei aqui, que eu falei pra vocês, da literatura. Então foi, assim, muito bom aprender a tocar isso e, enfim, tenho hobbies. Olha, eu fico até emocionada. Aí eu comprei na Shopee esses adesivos das teclas. Eles ajudam bastante na hora de aprender. Como eu ainda não sei ler partitura, só sei ler essas teclas aqui, eu aprendo através das letras. Então eu vou mostrar pra vocês no YouTube como eu faço. No YouTube, eles têm esses tutoriais como se fosse um Guitar Hero, sabe? E aí você decora. É basicamente isso, mas é super legal, ó.